Imagine acordar um dia e perceber que sua imagem, sua voz, seus gestos já não pertencem mais a você. Que existe uma versão digital sua agindo em lugares que você nunca esteve, dizendo coisas que você nunca disse. E pior, que as pessoas acreditam mais nessa versão sintética do que em você mesmo. Esse é o pesadelo silencioso que já começou. Não é ficção científica. É o mundo dos deepfakes e das identidades falsas. Blade Runner 2049 já nos avisava disso, ainda que de forma poética. Quando K descobre que suas memórias podem ter sido implantadas, ele não sofre apenas porque sua vida é uma mentira, ele sofre porque perde o direito de acreditar em si mesmo. E é exatamente isso que está em jogo hoje: a confiança no que é real, a confiança em quem somos. Vivemos em um tempo em que a realidade parece maleável, moldada pela tecnologia. Antes, acreditávamos no que víamos com nossos olhos. Uma foto, um vídeo, uma voz gravada. Hoje, nada disso é prova. Um político pode ser flagrado em um escândalo. Ou pode ser apenas um vídeo gerado por inteligência artificial. Uma mensagem de áudio pode denunciar um crime. Ou pode ser apenas um software imitando a voz com perfeição. Até um simples vídeo íntimo pode destruir uma vida, mesmo que nunca tenha acontecido de verdade. E aqui, não é só a reputação que está em jogo, é o tecido da confiança social. Se não podemos mais acreditar em nada, em quem acreditaremos? O cinema sempre brincou com essa fragilidade da identidade. Em Minority Report, Tom Cruise vive um homem condenado por um crime que ainda não cometeu. O que importa não é a realidade, mas a percepção que o sistema tem dele. Em Ghost in the Shell, a protagonista descobre que suas memórias foram manipuladas, que até sua essência pode ter sido fabricada. Em Westworld, as máquinas acreditam em vidas que nunca existiram. E nós, espectadores, também acreditamos. Agora pare e pense. E se nós já estivermos dentro desse labirinto? E se o que vemos nas redes sociais não for a realidade, mas apenas a versão que alguém ou algum algoritmo decidiu que deveríamos ver? Black Mirror trouxe talvez o reflexo mais cruel disso. No episódio Be Right Back, uma mulher revive o namorado morto por meio de um simulacro digital. O corpo é falso, mas a voz, os trejeitos, a memória são convincentes o suficiente para enganar o coração. E esse é o ponto central. O que define quem somos? Se nossa imagem, nossa fala, nossas lembranças podem ser copiadas, será que ainda existe um eu original? Ou já somos apenas somas de dados prontos para serem replicados? Matrix nos ensinou que a realidade pode ser apenas um código, mas hoje não precisamos de máquinas nos plugando em cabos. Nós mesmos entregamos nossa identidade a cada foto postada, cada áudio enviado, cada dado compartilhado. E alguém, em algum lugar, pode transformar tudo isso em uma versão de nós que nunca escolhemos ser. Vivemos na era do espetáculo, como já dizia Guy Debord. Mas agora, o espetáculo não é apenas entretenimento, é um campo de batalha pela verdade. Veja o que acontece em O Show de Truman. A vida inteira de um homem transformada em um espetáculo falso, enquanto todos ao redor fingem que é real. Hoje, cada um de nós pode ser Truman. Mas a diferença é que não há um diretor controlando o set. Há milhões de olhos, máquinas e algoritmos moldando o palco, decidindo quais verdades sobrevivem e quais são substituídas por ilusões. E o mais perverso é que no meio disso tudo, nós mesmos pedimos mais ilusão. Consumimos filtros, avatares, identidades fabricadas. Jogamos com máscaras digitais porque elas nos libertam das nossas falhas. Mas quanto mais alimentamos esse jogo, mais difícil se torna voltar ao rosto real. Se tudo pode ser falsificado, será que a verdade ainda importa? Se o vídeo que denuncia um crime pode ser chamado de deepfake, então basta acusar a prova de ser falsa para escapar da justiça. Se a voz que grita socorro pode ser apenas um algoritmo, então como saber quando alguém realmente precisa de ajuda? A verdade se torna descartável. E o vazio que resta é perigoso, porque nesse vazio cabem as manipulações mais profundas. No fundo, o que mais assusta não é a tecnologia em si. O que mais assusta é perceber que já não temos um chão sólido sob os pés. Que a realidade se tornou uma questão de escolha. E cada vez mais quem escolhe não somos nós. Mas o que acontece quando até a memória, aquilo que acreditamos ser intocável, se torna apenas uma simulação?
É sobre isso que vamos mergulhar nessa nossa reflexão. Se esse tema já mexeu com você até aqui, se inscreva agora no canal, não apenas para acompanhar, mas para fazer parte de uma comunidade que questiona, enquanto ainda é possível distinguir o real do fabricado. Então agora, se a realidade já não é confiável, o próximo campo de batalha é ainda mais íntimo, a memória. Não basta falsificar imagens e vozes. Para dominar alguém, é preciso reescrever suas lembranças, porque é nelas que se apoia a nossa identidade. Quem controla o que lembramos, controla quem somos. Em Memento, de Christopher Nolan, o protagonista Leonard sofre de uma condição que o impede de formar novas memórias. Para sobreviver, ele grava recados no corpo, escreve em fotografias, tenta construir um fio condutor para sua vida. Mas a grande ironia é que suas lembranças fragmentadas podem ser manipuladas e o pouco que ele acredita saber pode ser falso. O resultado é devastador. Leonard vive uma guerra contra o esquecimento e contra a mentira, mas nunca tem certeza se está lutando pelo lado certo. Agora pense, será que somos tão diferentes assim? Não temos tatuagens que guiam nossos passos, mas dependemos de feeds, notificações e registros digitais para lembrar do que vivemos. Cada memória hoje está mediada por telas. O que o algoritmo nos relembra se torna importante. O que ele oculta desaparece no esquecimento. Aos poucos, já não lembramos do que realmente aconteceu, mas apenas da versão editada que nos foi devolvida. Esse sequestro da memória é ainda mais evidente em Eternal Sunshine of the Spotless Mind. A possibilidade de apagar lembranças dolorosas parecia libertadora, mas o filme mostra o contrário. Ao apagar o sofrimento, perdemos também a profundidade da experiência humana. O amor, o arrependimento, a dor e a alegria são inseparáveis. Retirar uma parte é mutilar a própria identidade. Não é exatamente isso que vivemos hoje em escala suave? A cada filtro que suaviza nossas rugas, a cada timeline que oculta nossas derrotas, estamos editando versões mais suportáveis de nós mesmos. E como no filme, corremos o risco de acordar sem saber quem realmente somos. Mas a manipulação da memória não se limita ao nível pessoal. Em Dark, cada personagem é prisioneiro de lembranças confusas, entrelaçadas em linhas temporais contraditórias. O passado é constantemente reescrito, e com ele, o futuro também muda. Essa é a metáfora perfeita para a sociedade digital. A história pode ser alterada com uma simples reedição de dados. Um vídeo adulterado, uma notícia fabricada, uma sequência de deepfakes e, de repente, a memória coletiva já não é confiável. E o que acontece quando a memória social se fragmenta? Criamos versões múltiplas da verdade, cada uma servindo a um grupo específico. Em vez de uma realidade comum, vivemos em bolhas de lembranças seletivas. A identidade coletiva, que deveria nos unir, se divide em narrativas irreconciliáveis. Nietzsche já dizia que a memória é a guardiã da promessa. Se não podemos confiar na memória, também não podemos confiar no compromisso, na palavra, na continuidade. Perdemos o fio que sustenta o tecido social. É como se estivéssemos condenados a um eterno presente. Vulnerável, manipulável, vazio de raiz. O cinema não cansa de nos lembrar disso. Em Inception, a ideia mais perigosa não é roubar uma lembrança, mas implantar uma. Uma vez que a semente é plantada, a pessoa acredita que aquela memória sempre foi sua. E se a tecnologia já está nos levando a esse ponto? Hoje não precisamos de sonhos compartilhados para viver ilusões. Bastam vídeos, notícias, testemunhos falsos circulando com força suficiente para se tornarem lembranças sociais. Quando milhões acreditam em uma versão adulterada dos fatos, essa versão passa a existir como realidade. Mas não é apenas a memória coletiva que corre perigo. Nossa identidade individual também é corroída. Mr. Robot mostra isso de forma visceral. Elliot, dividido entre múltiplas versões de si mesmo, nunca sabe qual delas é real. Sua luta não é apenas contra corporações ou sistemas, mas contra o colapso interno da própria identidade. E aqui está o espelho que não queremos encarar. Quantas versões de nós mesmos já existem espalhadas pela rede? O eu profissional no LinkedIn? O eu divertido no Instagram? O eu opinativo no Twitter? O eu íntimo no WhatsApp? E às vezes nenhum deles corresponde ao que realmente sentimos.
Aos poucos, a identidade digital passa a ter mais peso que a identidade vivida. Quando buscamos emprego, quando iniciamos relacionamentos, quando somos avaliados, o que importa é o histórico digital, não o ser humano presente. Somos julgados pela memória que as máquinas guardam de nós. E não importa se essa memória é verdadeira ou fabricada. Foucault dizia que todo poder é, antes de tudo, o poder de definir a verdade. Hoje, esse poder se deslocou para quem controla dados, registros e algoritmos. Se o seu passado pode ser reescrito, sua identidade também pode ser moldada conforme interesses externos. A pergunta já não é mais quem sou eu, mas quem querem que eu seja. Esse é o verdadeiro risco do mundo dos deepfakes e das identidades falsas. Não é apenas que possamos ser enganados por um vídeo ou por uma notícia, é que possamos ser levados a duvidar de nossas próprias lembranças, a perder a linha de continuidade que dá sentido à nossa existência. Sem memória não há identidade, sem identidade não há liberdade. E a questão final que ecoa no fundo dessa reflexão é perturbadora. Se a memória é tão frágil, tão manipulável, será que a nossa identidade não passa de uma ficção coletiva? E se for apenas uma ficção, quem é o autor que realmente escreve nossa história? Se essa pergunta te inquieta, inscreva-se agora no canal. Não para encontrar respostas prontas, mas para continuar explorando as dúvidas que definem o futuro da nossa humanidade. No coração da nossa era, uma verdade incômoda pulsa. Já não temos certeza do que é humano. Quando rostos, vozes e lembranças podem ser clonados, o que resta da nossa identidade? Seria o eu apenas uma ficção bem editada? Um deepfake existencial? Às vezes a fronteira entre humano e artificial se dissolve. Réplicas acreditam em memórias fabricadas, e memórias, por mais falsas que sejam, ainda moldam emoções reais. Se a dor é sentida, ela é menos dor só porque nasceu de uma mentira? O que me diz desse dilema? Um corpo de máquina, uma mente de código, mas ainda assim uma alma que busca sentido. Talvez ser humano não seja sobre ter carne, mas sobre suportar o peso da dúvida. Vivemos em um mundo onde a manipulação digital deixou de ser ficção científica. Deepfakes já criam líderes falsos, identidades roubadas, discursos que nunca existiram. Não se trata apenas de enganar os olhos, mas de corroer a confiança. A confiança nas imagens, nas vozes e até em nós mesmos. Já vemos que o futuro é manipulado antes de acontecer? Hoje, o futuro é manipulado através da informação que consumimos. Quando cada feed de rede social pode ser moldado como um roteiro, a pergunta não é mais o que é real, mas sim, quem escreveu a realidade que estou vivendo? E é aqui que a crise da existência explode. Nós vimos em Westworld, os androides descobrem que suas vidas foram roteirizadas e os humanos percebem que não são muito diferentes, programados por memórias, traumas e algoritmos. No fundo, talvez sejamos apenas narrativas repetindo scripts invisíveis. O mesmo ecoa em Black Mirror. Episódios como Be Right Back mostram pessoas recriadas digitalmente a partir de rastros virtuais. Seriam essas cópias menos humanas do que nós? Ou seriam apenas mais uma versão do que sempre fomos? Ecos de dados, memórias fragmentadas, máscaras em constante mudança? Ser humano, então, não é ter uma identidade fixa? É enfrentar a vertigem de não ter nenhuma. O show de Truman já nos mostrava isso. Uma vida inteira manipulada. Mas ainda assim, uma vida sentida. Truman chorou, riu, sofreu, e nada disso foi menos verdadeiro só porque nasceu de uma mentira. Talvez no fim a pergunta não seja quem sou eu, mas quem ouso ser diante do abismo das identidades fabricadas? E é nesse ponto que o nosso tempo exige coragem. Coragem de assumir que vivemos cercados por ilusões digitais? Coragem de não aceitar qualquer narrativa pronta, mesmo que venha embrulhada em tecnologia brilhante? Coragem de construir autenticidade em um mundo programado para nos transformar em cópias perfeitas de nada? Se até aqui essa reflexão te inquietou, se em algum momento você sentiu a dúvida corroendo certezas, então você já percebeu que não está sozinho. Há outros que também questionam, outros que também enxergam as rachaduras nas identidades fabricadas.
É por isso que eu te convido a se inscrever no Noar Analítico, não como mais um número, mas como parte de uma comunidade que ousa pensar diferente. Cada inscrição aqui é um gesto contra a alienação digital, contra o ruído vazio das narrativas impostas. Curta este vídeo se ele ressoou em você e deixe seu comentário para que possamos transformar a dúvida em diálogo. Compartilhe, porque o pensamento, quando se espalha, deixa de ser um sussurro e começa a se tornar resistência. Porque no fim, ser humano não é sobre viver a verdade absoluta, é sobre resistir às mentiras perfeitas.